Olá, internautas, você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do ex-prefeito de Rio dos Cedros, Marildo Domingos Felipe. Ele também é um dos proprietários da Tapioca e também de uma empresa do ramo plástico. Marildo é servidor público estadual, trabalha na Casan. Ele está contando um pouco sobre sua trajetória de vida e também assuntos gerais da nossa comunidade. O Marildo, no último bloco, estava contando sobre o seu período de prefeito municipal de Rio dos Cedros. Ele foi prefeito do período de 1997 até 2004, é isso, né, Marildo? Isso mesmo. Marildo, você falou que procurou implantar um novo modelo de administração pública, claro, reconhecendo de que os governos anteriores também realizaram seus trabalhos. E com certeza a gente percebe que Rio dos Cedros, ao longo da história, ele tem sido bem administrado. Uma cidade que tem uma regularidade muito boa, não tem problemas graves e mantém uma boa qualidade de vida. Mas eu gostaria que você destacasse algumas das ações que foram realizadas naquele período do seu governo, porque você, me lembro que incentivou bastante a questão de implantação de novas empresas, fez um trabalho bastante intenso na educação, na saúde, também na parte de infraestrutura, né? Sim. Essa questão da infraestrutura, eu acho que é de conhecimento de todos, de que tem obras que não tem nem muito segredo, não tem nem muito o que se pensar, tem que se executar. Questão de pavimentação, questão de construção de pontes, obras diversas assim de infraestrutura, né? Que é fácil identificar e é só buscar os recursos locais para que elas sejam executadas. Mas é um grande desafio a administração pública porque normalmente não se tem os recursos que são necessários para dar sequência assim, a programas desde a área da educação, da área da saúde, da área do desenvolvimento econômico, né? Seja agricultura, seja da indústria e outras atividades, né? Então, na verdade, o grande desafio, eu acho que da administração pública é criar modelos da qual a gente, de acordo com a estrutura que você tem e com os recursos disponíveis, poder fazer algum trabalho naquela área específica que você pretende. Assim foi na agricultura, na nossa administração, onde que a gente procurou um novo modelo, né? Onde que não mais a prefeitura ia executar os trabalhos, mas sim nós criamos uma associação, a gente apenas repassava os recursos e a associação é que geria aqueles recursos, né? Para, de fato, os agricultores. Essa foi uma ideia que deu certo, né? E que possibilitou fazer muitos trabalhos, atender sem interferência política, né? Sem interferência política, justamente foram os agricultores que geriam aqueles recursos, né? E eles então é que definiam os seus critérios, né? A administração pública, de certa forma, tinha apenas a incumbência de repassar os recursos. Acho que funcionou muito bem. E aí então tira essa questão da política, do fisiologismo, e isso é importante. Dão eficiência, né? Ao serviço, agilidade, eficiência, né? E baixo custo, né? Onde é que o agricultor, inclusive, participava. Então, eu acho que esse foi um grande modelo que funcionou e eu acho que isso serve também para outros setores. Eu vejo que ainda hoje a administração pública, de uma forma geral, ela ainda é muito fisiologista, né? A sociedade depende muito da administração pública e acaba, então, onerando os cofres e acaba não tendo, então, recurso para as outras áreas, né? Eu acho que deveria ser repensada a administração pública assim como um todo, para que ela, de fato, seja cada vez mais enxuta e mais eficiente. E essa eficiência vai fazer com que sobre mais recursos para se aplicar nas outras áreas, né? Marildo, eu lhe conheço pessoalmente, particularmente, e sei que no seu período você tentou ser um conciliador politicamente, né? A gente sabe que a política no interior, de forma geral, não é somente em Rio dos Cedros, mesmo Timbó, Timbó talvez até um pouco menos, mas eu me lembro que Rio dos Cedros era uma política mais acirrada, havia assim as disputas e não era só no período eleitoral. E você procurou ser o mais conciliador naquele período, né?
isso lhe rendeu até um grande respeito posteriormente também, né? Eu fico satisfeito, viu, Evandro? Eu penso que o líder, né, seja político, ou seja de outras ordens, seja lá religioso ou social, ele deve, né, ter aquele pensamento diante da sua comunidade, né, de ser o conciliador, né, de ser aquele que busca a concórdia, né, das pessoas, que busca a conciliação. E eu acho que só assim a gente pode construir, vamos dizer assim, enfim, ir adiante, né, com os projetos que se tem. E na questão política, a gente não pode buscar a discórdia, a divisão, né? E claro, então na questão ali da administração pública de uma forma direta, se você começa a fazer diferença, você está semeando a discórdia, né? Então, e graças a Deus, eu acho que... Mas esse pensamento você tinha antes já? A gente já foi com esse propósito para... Sim, a gente já tinha, e eu acho que o poder público jamais pode fazer diferença, até porque o recurso é público, né? Você não pode administrar para um partido, você tem que administrar para as pessoas, né? Então, em cima disso, eu creio que a gente conseguiu também fazer com que as pessoas vissem a administração pública não como de um partido, mas sim de toda a população e que não fosse feita diferença. E aí então a gente acabou assim fazendo com que as pessoas vissem a nossa ação conciliadora, né? Buscando a conciliação. Marido, você foi vereador de oposição Sim. em 93, 96 e depois foi governo. Como é que você pensa hoje? Como é que tem que ser na comunidade a relação governo e oposição? Na realidade, a oposição, claro, ela tem que existir também, né? Sem sombra de dúvida. É aquilo que às vezes a gente ouve na TV. Dizer assim, a oposição, ela não é menos importante de quem é a situação e não é menos importante de quem está no poder administrativo, né? Aquele que está no poder legislativo e é a oposição. Ela é importante, mas ela não pode ser uma oposição sistemática, ser contra tudo, né? Isso não pode, né? São coisas, às vezes coisas pequenas que a pessoa utiliza para desgastar, para denegrir, aí para fazer simplesmente oposição, mas são coisas que não levam a nada. Eu acho que a oposição justamente tem que fazer aquele trabalho de fiscalizar, né, as contas, e também, mas por outro lado também de auxiliar a administração pública naquilo que não está correto, né, da aplicação dos recursos públicos, né? Então, eu acho que sendo assim, e sendo franco, né, eu acho que a oposição deve existir, mas justamente naquela questão das ideias, né, de ter uma ideia diferente, que se aprimore o modelo que é existente, né, e poderia ser melhor, mas é assim nesse sentido. Agora, aquela oposição sistemática de ser contra tudo, isso é coisa do passado e não deve haver. Eu até confesso que na época também, quando eu era vereador, quando que a gente é jovem, às vezes a gente é mais radical, né? É comum, acho que da juventude, né, pensar diferente, querer... que a vida vai moldando. Exatamente. E eu acredito que eu também mudei. Eu acho que às vezes a gente tem que mudar e rever os conceitos. E também eu acho que acabei mudando quando fui prefeito, né, de que a oposição, ela é importante, ela é saudável, agora ela não pode ser sistemática. Ela tem que construir junto com a administração pública, né, para que a comunidade ganhe, né? Muito bem. Este é Amarildo Domingos Felipe, ex-prefeito de Rio dos Cedros, empresário, servidor público estadual, está contando um pouco da sua história e também falando de assuntos gerais da nossa comunidade. Nós vamos a um breve intervalo e já retornaremos.